Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. Que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estaremos estudando hoje um pouquinho sobre a lição de número 12. Essa lição ela vem falando sobre a provação que Abraão sofreu. Então, Abraão ele foi provado e as crianças elas tiveram várias atividades para realizarem essa semana em seus lares. Nós podemos estar parabenizando elas, incentivando para que elas possam estar fazendo todas as atividades em casa. Também tem importantes mensagens aqui aos pais, nos cantinhos aqui, ó. Se quem tiver aquele grupinho de WhatsApp de pais da ESIR, né, dos pais dos aluninhos ali, pode estar mandando esses versinhos também nos grupos para eles, que será uma bênção, que eles possam estar estudando com as suas crianças em seus lares. Então vamos já começar aqui as nossas orientações. No final da lição, a criança deverá saber que a fé é necessária para que Deus se agrade de nós, sentir confiança no que Deus promete, mesmo quando parece impossível, e responder vivendo pela fé no que Deus promete. Para conquistar a atenção dos pequenos, deixe uma caneta ou algum outro objeto ali à vista das crianças, mas longe de você. Diga às crianças que está precisando daquele objeto muito, e se as crianças não perceberem que o objeto está ali, combine com algum ajudante para lhe mostrar onde está. Quando encontrar, diga: é muito bom quando encontramos algo que precisamos. Em nossa aula de hoje, alguém vai achar algo de que estava precisando. Vamos memorizar o verso. O cordeiro que morreu do lado ao lugar de Isaac, ele representava Jesus, que seria sacrificado em lugar não só de Isaac, mas do meu e do seu também. Deus queria que Abraão entendesse como seria o sacrifício de Jesus. Abraão sofreu muito, mas com aquela prova tão difícil, ele entendeu como seria duro para Deus dar o seu único filho para morrer por nós. Isaac também sofreu, mas ele entendeu como seria duro para Jesus morrer. Quando Jesus estava pregado na cruz, Deus não enviou um anjo para dizer: pare, já basta. Não, não teve ali um resgate, não teve um anjo. Jesus teve que morrer. E quanto amor ele demonstrou ali. Abraão acreditou no que Deus falou e agradou a Deus, teve fé. Nós, para agradarmos a Deus, precisamos acreditar que Jesus é o cordeiro que foi morto no nosso lugar. Precisamos ter fé. Vamos memorizar esse versinho. Diga não com os dedos, feche os punhos, sem fé. Diga não com os braços, mostre o céu. É impossível agradar a Deus. Hebreus, feche a mão e abra como livro. Hebreus 11:6. Vamos contar a lição para as crianças, deixando ela bem emocionante ao falarmos de alguns momentos mais dramáticos da história. Coloque a figura de Abraão em um céu estrelado e diga: numa noite, Deus chamou Abraão para fora da tenda e lhe disse: olhe as estrelas, você pode contá-las? Assim será a sua descendência. Uau, mas como Abraão poderia ter tantos filhos assim como as estrelas se ele não tinha nem um menino ou uma menina? Abraão não sabia quando Deus cumpriria a sua promessa, mas ele teve fé e acreditou. Você se lembra quando os 3 visitantes vieram à tenda de Abraão, disseram que logo em seguida Sara ganharia um bebê? Agora o tempo está chegado. E Isaac nasceu. Abraão e Sara estavam bem velhinhos. Eles esperaram muitos anos por um bebê e ficaram muito felizes com Isaac. E porque o amavam, não deixavam que ele fizesse tudo o que queria, não permitiam que ele fosse birrento, mimado. Então, colocavam para que ele o ajudasse sempre. Por meio deles, Deus prometeu dar a Abraão milhares de descendentes, até mesmo Jesus. Jesus foi descendente de Isaac. Esta noite, Deus disse a Abraão: Abraão, tome o seu único filho Isaac, a quem ama, e oferece-o a mim, sobre o monte que eu mostrarei a você. Abraão ficou assustado, ele não entendia porque Deus estava pedindo para que ele fizesse uma coisa tão terrível. Isaac era seu único filho, a quem ele havia esperado por muito tempo e que ele amava demais.
Mas Abraão amava também a Deus e queria ser obediente. Mas como poderia sacrificar Isaac, seu querido menino? De manhã bem cedo, com o coração angustiado, Abraão acordou Isaac e lhe disse que se preparasse para uma longa viagem. Eles arrumaram tudo e começaram a caminhar juntos, com 2 servos. Abraão não contou nada a Sara, com medo de que ela o impedisse. Isaac estava feliz por viajar com seu pai, mas Abraão estava muito triste. Eles não conseguiam nem conversar enquanto caminhavam. Ele ficava pensando em Sara e no que ela diria quando ele voltasse sem Isaac. No fim do primeiro dia, Isaac e os 2 servos foram dormir. E o que você acha que Abraão fez? Ele passou a noite inteira em oração. Ele tinha esperança de que Deus enviaria um anjo para dizer que não precisava sacrificar Isaac. Mas o anjo não veio. E no dia seguinte, recomeçaram a viagem. À noite, Abraão passou novamente em oração. E no terceiro dia, Abraão viu a nuvem repousando sobre o monte Moriá. Era esse o local que Deus prometera. Era lá que Abraão deveria sacrificar Isaac. Durante os 3 dias de viagem, Satanás tentou Abraão para que ele não obedecesse a Deus, mas ele não deu ouvido. Ele tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Então, subiram até o monte. Deixou que os servos ficassem ali e subiram até o monte. Enquanto Isaac subia carregando a lenha, notou que estava esquecendo de alguma coisa, e então ele perguntou: papai, nós temos aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Com voz dolorida, Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Então, finalmente, eles alcançaram o topo do monte, construíram um altar e começaram a colocar a lenha. Com voz trêmula, Adão contou a Isaac que ele era o sacrifício. Isaac tomou um susto. Ele seria sacrificado. Ele era um rapaz forte, poderia ter fugido facilmente. Mas ele aprendeu a obedecer a mãe e o pai quando menino. Então agora ele estava pronto para obedecer a Deus. Depois que o susto passou, ele sentiu uma honra, dar a sua vida em oferta a Deus. Abraão abraçou Isaac chorando e disse: Eu te amo, filho. Isaac abraçou Abraão e disse: Eu te amo, papai. Então Isaac teve até mesmo que ajudar Abraão a amarrá-lo, para que ele depois deitasse calmamente sobre o altar. Abraão ergueu a faca. Já ia baixá-la quando de repente uma voz chamou do céu: Abraão, Abraão. Abraão olhou para o alto e viu um anjo. Largue a faca, não faça mal, rapaz. Agora eu sei que você ama a Deus, porque não recusaste o seu único filho. Ah, que alívio! Isaac não precisava mais ser sacrificado. Abraão olhou e viu um cordeiro preso ali nos arbustos. Ajudou o filho a descer do altar e deu um abraço bem gostoso nele. Juntos, pai e filho, puseram o cordeiro sobre o altar e o sacrificaram. Aquele cordeiro representava Jesus, que morreria em lugar dos nossos pecadores. Como Abraão havia passado na prova, Deus lhe disse novamente que o abençoaria e lhe daria filhos como as estrelas do céu, como a areia do mar. E foi assim que Deus recompensou a obediência de Abraão. Vamos aplicar então de uma forma prática, perguntando: por que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac? Dê tempo para que eles respondam. Isso porque ele queria provar que essa era a provação para Abraão. Ele deveria provar que amava a Deus mais do que amava Isaac. Muitos foram provados: Adão e Eva, Noé. E vamos lembrar que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Deus está provando cada um de nós a cada dia. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos tirando uma nota 10. Porém, quando nós desobedecemos, estamos tirando uma nota ruim. Abraão tirou nota 10 porque ele foi obediente. Vamos falar sobre algumas perguntinhas aqui de pessoas que foram aprovadas ou desaprovadas. Vamos lá. Se a pessoa for aprovada, você deve mostrar a nota 10 com os 10 dedinhos. Se ela foi aprovada, você faz com o dedinho para baixo. Ó. A mãe de Jorge pediu para que arrumasse a sua cama, porém a cama ficou o dia inteiro bagunçada. Luísa foi convidada para uma festa nas partes de tarde de sábado, mas ela não aceitou.
Na escola do Marcos, é proibido usar celular em sala de aula, porém ele usou mesmo assim. Os pais de Jéssica não permitem que ele diga nomes feios, porém, quando eles estão longe, ela fala nomes feios para a irmã dela. O pai de Lucas pede para que ele não jogue videogame de jogos violentos. E os amigos insistiram muito para que ele jogasse, porém, ele não aceitou. A mãe de Carla pediu para que ela lavasse a louça. Ela fez o trabalho imediatamente. As crianças que têm fé e que obedecem aos seus pais são as crianças que tiram nota 10 e que vencem a prova. Vamos revisar a história com antecedência e esconda cordeiros com respostas pela sala. Dessas perguntinhas que estão no manual, peça para que as crianças procurem os cordeirinhos. Aqueles que encontrarem devem ficar de frente e responder as perguntas. Vamos fazer as perguntas e as crianças elas devem procurar entre os cordeiros onde está a resposta. Pedir para que um ajudante auxilie a ler a resposta daquelas crianças que ainda não são alfabetizadas. E continue assim até concluir todas as perguntas. Estão ali na página 72. E nós temos essa orientação de fazermos 7 cópias desse cordeirinho que está ali na página 78 para que eles possam estar colocando as respostinhas atrás. Então nós temos várias perguntinhas, né, ali, tipo, quantos filhos Deus prometeu a Abraão? E já tem a resposta ali nos cordeirinhos e assim por diante. Vamos contar aos outros, entregando para as crianças, a folha Color 7 preta ou cinza e a folha de atividade, dizendo para que a criança deve primeiro pintar ali o altar com essas cores escuras e depois cortar tiras. Corte a folha, se as crianças conseguirem, pede para que elas cortam arredondando aquilo dali e use cola para colocar ali formando o altar. Se preferir, substitua o Color 7 por EVA, porém precisará ter uma cola adequada para esse material. E assim chegamos ao fim de mais uma pré-aula. Nós estamos quase já encerrando o trimestre, que possamos ainda estar motivados para que as crianças elas possam aprender mais e mais de Jesus. Até semana que vem. Tchau!